parte de memória, qualidade de vida e criatividade, outras coisas, né? Nós fomos aprovados, fizemos em 2016, 2015, 2016, nós fizemos toda essa pesquisa. A Cristina está aí hoje. A Cristina participou. A Cristina foi uma das primeiras alunas que participou da pesquisa também, né? E daí o que nós fizemos? Comprovamos isso, e daí a gente tinha que ir para o segundo passo, que era o quê? Desenvolver um videogame que trouxesse esses benefícios também. Por quê? Logo que a gente começou, falou assim, tinha que ser um videogame para atingir todo o Brasil, quem sabe o mundo. Só que como fazer um videogame e lançar um videogame para os idosos que não sabem jogar videogame? Então, nós começamos a ensinar, jogar e desenvolver. Em 2017, 2018, a gente foi aprovado na fase 2 da FAPESP, onde a gente começou a construir o game, que hoje se chama Cérebro Ativo. É um aplicativo que tem para Android e para iOS. Ele chama Cérebro Ativo. É um game que trabalha não só a parte cognitiva, a gente estava falando em saúde mental, quando a gente começou, e nós vimos que nós temos que atuar mais do que a saúde mental, tem que ter a parte física e mental. Então, o nosso jogo, ele mudou, junto com a FAPESP e outras, a gente participou de uma aceleração com o pessoal da Artemisia e do Facebook, e nós vimos que o nosso era além. Então, a gente trabalha saúde física, mental e sociabilização no mesmo game. Esse game, depois vocês vão poder ver, está gratuito por enquanto. Ele trabalha a parte cognitiva, daí você tem um tempo, você tem que fazer exercícios físicos, e a gente criou com realidade aumentada. Realidade aumentada, só para quem não sabe direito, é aqueles joguinho que o pessoal brincava com o Pokémon Go, saía todo mundo na rua caçando Pokémon. A gente usa essa tecnologia invertida. Você se vê no jogo para fazer exercícios. E daí a gente fez tudo isso, começou a fazer, e agora nossas aulas sempre foram presenciais também, tá? E agora com o Covid, o que aconteceu? Parou toda a aula presencial, nós tínhamos que mudar para aula online. Daí fazer o quê? Nossos alunos sabem desenvolver, sabem jogar, só que essas ferramentas Zoom, Webex, ninguém sabia. Nós mudamos tudo, já faz um mês, a gente tem atividades diárias, online, com todos os nossos alunos, e agora a gente abriu para toda a população, toda de segunda a sexta, das 15 às 16, eles entram ao vivo, conversam com a gente, tem um dia que é atividade para falar sobre música, teatro, alguma coisa no fim de semana, outro dia são exercícios físicos, que a nossa fisioterapeuta faz, tem um dia que é específico só para os nossos alunos, que eles estão desenvolvendo o game, e um outro aberto para novidades, coisas que a gente cara, discute. deixa eu perguntar um negócio. Então, quer Parei. dizer, então... Não, Falei. Cara, mas não, porque isso é uma coisa que eu não sabia. Quer dizer, então, que a sua proposta original de trabalhar cognitivo, porque tinha umas coisas muito legais, gente, eu conheço o Fábio há alguns anos já, né? Nessa batalha, nessa coisa. E eu me lembro que tinha uma questão muito importante lá no começo, que no fundo, sabe aquela história, né? Mente vazia, terreiro do cão, certo? Então, vamos ocupar a cabeça que a gente tem chance de sobreviver mais tempo melhor, né? E eu achava assim, eu me lembro da confusão que foi para desenvolver a metodologia, para fazer a FAPESP entender o que era o seu projeto, que é uma grande dificuldade, mas eu não sabia que você tinha incluído esse outro lado, né? Esse outro, ampliado o escopo do exercício para o cérebro, de malhar o cérebro para malhar o corpo também, né? Isso é legal, né? Porque foi num dos estudos no ano passado, a nossa fisioterapeuta, Carla, ela tem especialização em saúde mental, lá na Universidade de Almeria, na Espanha. E ela começou a vir e falar assim, Fábio, a gente começou a falar em saúde mental, mas aqui no Brasil ela está trazendo, ela vai trazer o primeiro congresso internacional de fisioterapia em saúde mental. E daí ela falou assim, a gente consegue trabalhar a saúde mental com exercícios físicos também. Eu falei, como? Daí ela começou a explicar e a gente começou a trazer isso
para junto do game. Eu falei, então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter alguns exercícios, e daí tem o analfabeto funcional que você falou. Vai entrar no nosso game, ele não vai precisar ler, porque tem uma pessoa falando com ele. Fala, olha, agora você vai para a sala, vai fazer um exercício. Coloca seu celular na frente, se posicione, e daí começa o exercício falando, você se vê, e daí você faz com acompanhamento, com a câmera te observando. Ó, eu vou dizer um negócio, você vai endoidar um monte de gente, entendeu? Com esse negócio. E quando o cara começar a se ver no meio de um cenário de guerra, ou num cenário idílico, não sei o que, peraí, onde é que eu tô? Ó, a gente começou bem leve, a gente tem assim, você vai ver uma bexiga, por exemplo, uma bexiga aqui, que ela te puxa, que é o exercício para alongar. Então, ela faz assim, você tem que se alongar um pouco. Daí você tem umas outras que você tem que relaxar. Então, o cenário está bem leve, bem clean, para não dar esse impacto nas pessoas. A gente você vai testou acabar muito isso, para não endoidando esse colocar aquelas povo. coisas malucas. Bom, mas legal. Deixa eu pegar agora, Regina, conta Deixa as sua outras história. falar, senão eu vou ficar falando muito aqui. Não, o problema de falar com gente dessa idade da gente, cara, sabe o que é? É que todo mundo tem experiência demais. Para fazer o resumo dos currículos é um saco, entendeu? Porque você tem que decidir o que você vai jogar fora, né? Porque todo mundo faz coisa de muito e muito tempo, né? E coisa legal. Rê, conta aí a sua história. Peraí, que a Norma queria perguntar uma coisa, Ricardo. Manda. Fábio, eu fiquei super interessada, achei bárbaro. Onde que eu encontro? Você disse que está disponível? Tá, Norma, você entrando no nosso site, isgame.com.br, depois eu peço para o Ricardo mandar o link, porque tem uma área, tem uma área nossa que a gente explica como baixar o aplicativo, como você vai baixar o Webex, que é a ferramenta que a gente usa para se comunicar, tá? Então, a gente ensina você como jogar, como usar essa ferramenta para você participar. Daí você faz a inscrição e a partir de amanhã, já às 3 horas, você já entra e já pode fazer a inscrição e trabalhar. Sérgio, eu joguei no link aqui no chat, eu joguei o link da nossa página já na parte que tem uma reportagem explicando tudo isso, tá? Legal. Mas Ótimo. qualquer coisa, Norma, pode entrar. Todo mundo tem meu WhatsApp, pode entrar, a gente ajuda. A gente está 1 mês e pouco já fazendo isso. Nós ficamos umas 2 semanas com todos os alunos nossos tendo que ligar, pegando o telefone, falando como que faz, desliga, liga vídeo. E foi isso. Hoje está super divertido. As pessoas estão conseguindo. E você está super convidada. A partir de amanhã, você já entra aí e conversa com a gente. Obrigada. Amanhã, inclusive, amanhã é dia do exercício da Carla, que é a fisioterapeuta que eu falei que dá os exercícios. Ela dá os exercícios para todo mundo fazer ao vivo e a gente fica acompanhando quem está fazendo. Vai lá, Regina. Boa noite para todos. Então, eu junto aquelas todas as coisas das quais eu sou que o Ricardo falou, eu sou ex-aluna do Fábio também, fiz o curso dele e é muito bacana, quem quiser pode conhecer, que é muito bacana. E eu lembro da fisioterapeuta que no começo fazia um alongamento e no final, né, porque a gente ficava muito tempo parado e a pessoa com mais idade assim não pode. Aí ela fazia outro e saía todo mundo feliz, todo mundo contente, é muito bacana. A gente faz coisa que não acredita que é capaz de fazer. Enfim, eu acho que o currículo, né, o Ricardo já colocou, todo mundo já mais ou menos passou o olho lá, já sabe. O que eu tenho para dizer é o seguinte, a gente passa uma vida, não é à toa. Tudo aquilo que a gente faz, é o que a gente aprende, a gente vai usar. Desde que a gente tenha coragem, né, de fazer essa ruptura com aquilo que é muito
confortável e procurar sempre mudar, sempre aprender, sempre fazer uma coisa nova, desafios. Oi. Peraí, porque tem muita gente aqui não viu a quantidade de coisa que você já fez, né? Então, mas eu vou É a ficar própria... falando... Ó, vamos começar pelo começo, então. Eu sou bibliotecária de formação, me formei na ECA, trabalhei no início 7 anos como bibliotecária da Prefeitura de São Paulo. Depois eu virei artista plástica e fotógrafa. Aí daí eu viajei, fui para os Estados Unidos, cheguei lá, aprendi a montar computador, a consertar computador. Isso foi em 97, por aí, faz tempo. E daí, voltando para cá, para o Brasil, eu voltei para as artes plásticas, comecei a desenhar peça de decoração, mandar fazer, tal, e isso daí foram alguns anos. Tem um break nessa história, que foi onde também eu me acostumei bastante a fazer marketing digital, que eu cuidei da clínica, que era do meu pai era médico, faleceu, e eu cuidei. Fiquei lá quase 10 anos tomando conta da clínica e fazendo toda a parte de marketing, porque lá tinha também tratamento de pele, enfim, um monte de coisa. Eu comecei a aprender o marketing digital lá. E depois eu conheci o pessoal da Egrégora, que era uma cooperativa, a gente fundou. O Ricardo fazia parte, o Walter, que está aí também. Oi, Walter. E de lá para cá a gente tem só aprendido, só procurado saber tudo que está saindo, tudo que é inovação. Eu fiz MBA em Marketing Digital. E estamos aqui. Hoje o que precisar fazer dessa parte, fazer site, fazer vídeo, fazer post, qualquer coisa a gente faz. A gente vai aprendendo sempre as novas plataformas, os novos aplicativos, e é isso aí. E hoje, o mais importante de tudo é o Saber para Cuidar, que é um programa que a gente tem... Quem começou com esses cursos em WhatsApp foi um indiano. E ele percebeu que cursos rápidos no WhatsApp, eles funcionavam muito bem. As pessoas entram, ficam uma semana fazendo aquele curso, porque lá tem... Como aqui no Brasil tem muito analfabeto, tem muita gente que tem muita dificuldade na escola. E nós começamos fazendo isso, dando cursinho para professor aprender a dar cursinho para aluno, assim, curso rápido de, por exemplo, se a pessoa tem dificuldade numa matéria ou se ela quer fazer alguma prova e precisa, seria quase um professor particular, só que é em grupo. E dali saiu a ideia de fazermos o Saber para Cuidar, que o Saber para Cuidar é no WhatsApp também, só que a ideia é recepcionar pessoas ou que cuidam de quem tem Alzheimer, ou que convive com quem tem Alzheimer, ou para quem é diabético ou convive ou cuida de um filho com diabetes. A gente recebe, conversa com essas pessoas, passa todas as informações. Nós temos vários grupos, e tem o Face também, o Face, o blog, que o blog está sempre, quase todo dia tem notícias, a gente procura se informar de todos os lados, de tudo quanto é novidade. E fomos contratados no fim do ano passado pelo governo do estado de São Paulo para fazer um melhoramento digital de comunicação com o pessoal aqui primeiramente do Vale do Ribeira, depois a gente vai partir para as outras
para outros locais, outras cidades, mas começamos no Vale do Ribeira, que é um lugar muito carente, e a gente deu de cara no meio do projeto com o tal do coronavírus. E aí a gente tem que se virar agora para Mas continuar o você não projeto. acha, você não Oi? acha você sabe o que eu acho? Eu acho que assim, óbvio, não tem nada de bom nesse negócio, não tem nada de legal. Podíamos muito bem continuar vivendo sem ele. Mas o fato é o seguinte, teve uma série de impactos positivos, eu acho assim. Uma delas Muitos. é isso aqui que nós estamos fazendo, né? Essa história de é isso aqui, o trabalho, toda a história do trabalho à distância, toda a história da digitalização, da inclusão digital de todo mundo na pan. É aquela história, ou vai na porrada ou não vai, entendeu? Esse negócio assim. E esse agora foi uma porrada que botou todo mundo assim, ampliou, né? Você não sente que o povo está mais receptivo, não, Rê? Não, mas eu estou falando isso direto. Primeiro, que nem você falou, o meu trabalho aumentou muito, muito, e assim, pessoas com quem eu trabalho também, que eu sempre falava, faz pela internet, faz online, faz não sei o quê, e não, porque não, e nem pensava no assunto, porque custa caro uma plataforma, porque não sei o quê, está todo mundo fazendo. Então, é assim, a pessoa tem a coisa na mão, tá que nem falam, né? A faca e o queijo na mão e não usa. Não usa porque acha que é complicado, acha que é difícil, tem preguiça de aprender. Isso tem a ver com a idade? Tem, eu acho. Ou seja, Eu quanto acho. mais velho, mais turrão. Eu acho assim, as pessoas aprenderam a se virar sem usar. Então, eles acham que eles podem continuar se virando sem usar, mas chega uma hora que não pode. Não pode. Ou você entra, ou você aprende, ou... Que nem o que está acontecendo agora com esse pessoal que não consegue tirar os R$ 600 da poupança. 99%, ó, talvez esteja exagerando, mas muito mais do que a metade, a grande maioria das pessoas não sabem fazer um saque no caixa eletrônico. Então, quer dizer, tem muita coisa para aprender ainda, muita coisa. Esse pessoal, a gente mesmo, quando a gente nasceu, não tinha televisão. Hoje Isso nós é estamos verdade. aqui, ó, conversando aqui, ó. Estou vendo a sua cara, você está vendo a minha, nós estamos falando com um monte de gente aqui junto com a gente. A gente está vivendo os Jetsons, né? Só falta o carrinho voador e o cachorro, como era no É, Astro, para dar um passeio aqui na janela. porque robô já tem, né? Sim, sim, robô já tem. Mas, Rê, deixa eu ver a Veronique. Tá bom. Já, só um pouco. Vero, conte a sua história. Veronique com quê? Peraí, deixa eu tirar. Oi. Oi. Pronto. Então, o que aconteceu comigo foi que eu estava beirando 60 e eu tinha trabalhado na mesma coisa a minha vida profissional inteira. Eu tinha trabalhado com marketing e comunicação, apesar de que eu tinha passado da criação para o planejamento, eu tinha tido a minha própria agência, mas eu sempre tinha feito aquilo, né? Marketing e comunicação. Aí, é gozado, vocês estão falando agora do coronavírus, né? O que aconteceu foi que eu não tive coronavírus, mas eu passei por uma situação que também me tirou da zona de conforto, que é exatamente o que está acontecendo com todo mundo, né? E essa situação, para mim, foi sofrer um acidente, quebrei o joelho, fiquei 10 meses de molho fazendo fisioterapia, e quando eu saí dessa situação, eu me perguntei se eu realmente queria continuar fazendo a mesma coisa. E aí, nessa época, eu comecei a ver essas possibilidades. Eu participei de um curso, né, de um workshop de reinvenção, e lá eu conheci a minha futura sócia, que está aí assistindo hoje, que é a Marta. E conversa vai, conversa vem, a gente percebeu que a gente tinha um interesse que não tinha nada a ver com a nossa vida profissional, que é que a gente tinha um interesse por
moradia compartilhada, que a gente achava que compartilhamento de moradia era uma coisa que resolvia um monte de problemas. E aí, diante dessa ideia, né, a gente começou a explorar isso, resolvemos fazer uma validação para ver se isso podia gerar um negócio. Então, a gente tinha algumas hipóteses. A primeira delas era que moradia compartilhada podia resolver problemas que muita gente tinha, que principalmente pessoas da nossa faixa etária, os famosos baby boomers, tinham, que era dúvidas sobre como enfrentar a velhice sem ter que ir morar num asilo ou ter que ir morar, IUP, ou ter que ir morar com os filhos. Porque essa nossa geração, né, que acho que de todos nós que estamos participando, assistindo essa live hoje, é o que vocês falam na apresentação do Senior Geek. Nós somos uma geração que teve uma ruptura muito grande com relação à geração dos nossos pais, né? Quando a gente fala, quando as outras pessoas falam idoso, 60 a mais, é que aí é um balaio onde cabe muita gente. Mas eu acho que essa faixa etária, justamente dos baby boomers, né, os nascidos entre 45 e 64, a gente realmente passou por transformações muito grandes no mundo, nos relacionamentos. Eu acho engraçado, sabe, Verônica, quando o povo vem tratar, né? Chega pra gente assim, cheio de dedo, o senhor, a senhora. Falei, vem cá, bicho, deixa eu explicar uma coisa para você. Foi a minha geração que ensinou o mundo que transar antes do casamento era possível. Foi a minha geração que ensinou que fumar maconha não era pecado. Foi a minha geração que ensinou um monte de coisa, né? Desde queimar o sutiã, aquela história que tem lá no filme até agora, foi a gente que mexeu com as estruturas desse povo. A gente, na verdade, é a geração que ensinou o mundo o que era ser jovem, né? E agora a gente está ensinando o que é ser velho. Exatamente. Né? E essa nossa geração, eu acho que é a primeira geração, né? Eu costumo dizer isso, que não criou os filhos, quem tem filhos. Primeiro, nós somos a primeira geração que se divorciou maciçamente. Então, tem uma enorme quantidade de pessoas da nossa idade que mora sozinha, coisa que não tinha a geração anterior. Nós fomos uma geração também que não criou nenhum dos filhos, principalmente nenhuma das filhas, né? Que educou filhos e filhas mais ou menos da mesma maneira, que estimulou as filhas a estudarem, e que criou num sentido de igualdade, porque antigamente era super comum, você tinha muitos filhos e uma das filhas era aquela que ia ficar com o papel de cuidar dos pais velhos. Esse modelo de família não existe mais, ou quase mais, e então nós fazemos parte de uma geração em que nenhum dos filhos foi pré-designado para cuidar da gente. Ou seja, mais uma razão para botar um monte de velhinho morando junto e um se ajudando. Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando nós percebemos que a gente tinha esse interesse por moradia compartilhada, inicialmente a gente achou que quem se interessaria seria só a nossa geração, porque a gente sabia que moradia compartilhada era uma coisa super comum entre jovens, república, muita gente tinha morado em república, mas que entre os mais velhos, à medida que você vai amadurecendo, você vai ficando mais seletivo, né? Você tinha 18 anos, você morava numa república, você não se importava se a pessoa que morava com você era um porco, barulhento, que deixava a cueca pendurada no chuveiro, tudo isso fazia parte, né? Agora, se você está imaginando de morar de forma compartilhada aos 60 anos, tem que ser com um tipo de pessoa que combina com você, porque você não vai mais suportar morar com qualquer um. Então, esse foi o ponto de partida da nossa empresa, que a gente depois descobriu que era uma startup, porque nem isso a gente sabia. Tô vendo.
Recebido de uma conhecida, estou acompanhando ao vivo o Senior Geek, estou amando. Ótimo. Então, a gente não sabia nada sobre startups, ou muito pouco. A única coisa que a gente sabia é que a gente achava que moradia compartilhada seria uma solução para diversos problemas. Problema de ter companhia, continuar morando na sua casa, receber apoio físico e emocional e logístico, e inclusive problemas financeiros, porque quando você envelhece, normalmente a sua renda cai e as suas despesas, principalmente com o plano de saúde, aumentam brutalmente. Então, a gente imaginou que moradia compartilhada era uma coisa que poderia solucionar toda uma série de problemas de pessoas da nossa faixa etária. Mas eu não quero entrar demais nessa história, só queria colocar um cenário. Você vai entrar. Você vai fazer perguntas, né? Sim. E aí eu vou poder entrar mais a fundo, responder as perguntas que você tem. Mas digamos que assim, foi assim que nasceu a Morar com Você, que é a nossa startup, que a gente inicialmente não sabia nem que era uma startup. Não, eu lembro, Verônica, de uma vez que eu cheguei, encontrei com você em algum lugar, que alguém estava apresentando, não me lembro o quê, né? Eu achei muito, porque teve uma transformação que você não percebeu, né? A primeira vez que a gente conversou mais a sério sobre esse negócio foi num café lá na Paulista, que estava você, seu marido, a Marta, que estava com uma ideia ainda de fazer como é que a gente vai trabalhar junto, como é que é montar esse negócio, né? Depois, Veronique desaparece. Quando aparece de novo, está a Veronique, de dona de startup, chegando, fazendo pitch daqueles de 30 segundos, que não parece nada com esse papo aqui demorado, aquele pitchzinho assim, by the book, né? Está aqui a minha proposta, meu público, e com um linguajar assim, totalmente novo, né? Porque, aliás, eu vou abrir aqui já os outros dois, porque tem umas coisas interessantes para perguntar para todo mundo aí, valendo para todos vocês. Fábio, eu queria te perguntar para você especificamente um negócio, cara. Como é que foi aguentar aquela história da Band? Tá certo? Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Fábio, ele participou do Shark Tank, tá certo? Não, Shark Tank como é que não, foi Planeta Startup. Planeta Startup, é isso aí. Eu sei que era um reality show cheio de aquela coisa, aí fazia... Como é que foi a história, com aquele monte de criança mimada em volta? Criança mimada, assim, foi legal. Acho que a nossa era a única que tinha o pessoal acima de 50 anos, né? E no meio concorrendo com um monte de startup, tudo molecada, tudo. E a gente foi passando as fases, foi legal. E sim, foi divertido. A gente viu que estava divertido, tudo. Só depois teve um critério que a gente não vai entrar no mérito aí, mas quando a gente foi eliminado, entre aspas, né? A repercussão foi muito legal para a gente, porque no programa que a gente foi eliminado, eles colocam vídeo lá eles colocavam, tinha um programa da Band também com os vídeos lá no YouTube. E entraram muitos comentários falando que não estava certo, que o nosso era melhor, que estava legal, que tinha. Então, para a gente foi legal. Falei assim, foi uma experiência diferente ver lá e, principalmente, para mostrar para todo mundo que startup não é coisa só de criança, de jovens, né? Criança não, de jovens, né? Isso foi muito legal e dá para a gente perceber isso, porque o jovem, ele tem toda aquela dinâmica, tudo, a parte de tecnologia, ele conhece também, mas as pessoas mais velhas têm toda a experiência de negócio, tem muitos, assim, experiência de negócio, experiência de vida, que você consegue adaptar e fazer coisas também, desde que você queira, né? É que assim, eu tenho uma facilidade porque eu sou da área de tecnologia, então eu vivo ótimo. essa Só mudança. que, mais ou menos, porque Veronique, pelo que eu sei, porque a Regina eu sei que também se vira bem, já se virava na área de tecnologia. A pessoa que aprendia a montar computador lá na década de 90, tá certo? Não vai se expandir. Pelo menos já sabe a diferença entre software e hardware, né? Aquela história, hardware é o que você... Como é?
hardware o que chuta e software o que xinga, né? Não era É. essa a diferença? Então, mas, assim, Verônica, eu sei que não sabe, como diziam lá em Natal, nem informática não fazia um ó com a Kenga. Estou errado? Não era? Você mesmo dizia isso, né? Não com essas palavras, obviamente, não porque isso sabia. é nordestinês. Não sabia mesmo. Não sabia e continuo não sabendo. A Marta e eu, a gente brinca, diz que não é que a gente é low-tech, nós somos no-tech. Pois é, e aí como é que fica, tá certo? Porque o Fábio, eu entendo, Fábio, assim, eu me viro, eu faço ó com a Kenga, tá certo? Regina, eu também sei que faz assim, já tem uma caligrafia mais ou menos. Regina e Fábio tem caligrafia. Mas você, cara, como é que é essa história de fazer uma startup com toda essa coisa de MVP, de não sei o que, aquele monte de sigla que todo dia aparece uma nova, né? E como é que é essa história, cara, de fazer sem TI? Então, quem não tem cachorro caça com gato, né? Então, a gente fez e até hoje a Morar com Você, ela está migrando agora para virar realmente uma startup, para a gente ter realmente um MVP. Mas a gente começou fazendo à mão, porque o que era a proposta da Morar com Você? Era juntar pessoas para morarem juntas, mas não só por conta do espaço que uma oferecia e que a outra estava procurando para ser compartilhado. O que a gente queria era fazer uma espécie de mistura de um site imobiliário com um site de relacionamento de namoro, né? Com site de namoro. Aliás, você ficou com raiva de mim porque eu disse que era o Tinder do cara. Tinder não, né? Nós somos perfeitos. Nada contra o Tinder, viu? O Tinder é sensacional, mas justamente a gente não queria que fosse um Tinder, porque a maioria dos sites de moradia compartilhada são exatamente isso. O Tinder, você não sabe quase nada sobre a pessoa, você sabe mais coisas sobre o quarto que ela está oferecendo, do que o tipo de pessoa com quem você vai compartilhar aquele apartamento ou aquela casa. E para nós, partindo daquilo que eu estava dizendo, que a maturidade traz mais demanda, né? Mais exigência sobre com quem você vai dividir. Isso é um jeito delicado de dizer que a gente é mais chato, né? Exatamente, exatamente. À medida que você amadurece, você vai ficando mais chato, sim. Você não bebe mais qualquer coisa, você não bebe mais mistura de Coca-Cola com catuaba, você não... Bom, fale por você, cara pálida, não vem com essa, não. Eu não bebo mais Coca-Cola com catuaba, nem a pau. Você não come, você vai ficando mais seletivo, exatamente como disse a Kelly, você vai ficando mais seletivo. Então, você também não mora mais com qualquer um, né? Então, exatamente por esse motivo, quando a gente começou a morar com você, a gente achou que o nosso público-alvo era só de pessoas mais velhas. E depois a gente percebeu que, primeiro, que as pessoas mais velhas, na sua maioria, não queriam morar só com velhos. Então, não posso dizer que aliás, isso é muito legal, né, cara? Porque, assim, ó, que isso eu sei que aconteceu com o Fábio acabou de falar, aconteceu com você, que é exatamente aquela história de startup. Você tem uma hipótese, você acredita que é uma coisa. Aí você vai interagir com o seu mercado lhe ensina, ó, é isso, mas não tropo, né? Tem que dar uma ajustadinha, né? E assim você vai evoluindo, né, cara? Exatamente. A gente não fez o que é chamado de pivotagem, no sentido de que a gente não mudou tudo, mas a gente começou a perceber que, primeiro, que os velhos não queriam só morar entre velhos, porque para isso existem as casas de repouso,
E segundo, que essa questão da seletividade, ela começa bem mais cedo. Basicamente, a gente percebeu que começou a entrar gente que se inscrevia a namorar com você a partir dos 25 anos de idade, um pouco menos. Em realidade, o grande corte é quando você sai da faculdade e começa a trabalhar. Aí você pode ser que o seu dinheiro seja curto e que por esse motivo você queira morar de forma compartilhada. Mas você já está com um nível de seletividade completamente diferente daquele que você tinha quando você morava numa república, em grande parte porque agora é você quem está pagando, não é mais papai ou mamãe. E você começa a ficar muito mais seletivo com o seu próprio dinheiro. Mas aí é aquela história, né? O que é legal, que eu acho, assim, é que se você conversar com todo mundo... Ó, o Fábio estava falando antes da história de sair do game, tá certo? Porque eu me lembro da época da pesquisa. A época da pesquisa era um negócio assim de, pô, vou ensinar... Eu acho que a Regina estava nessa época já com o Fábio, na época da pesquisa do PIP, da primeira do PIP fazia não estava? Eu era antes. Estava. Né? Que era assim, uma coisa de testar, assim, literalmente tatear no escuro. Fábio, realmente eu tiro o chapéu para você, brother, porque o que você fez naquele tempo, meu irmão, eu ficava olhando com ele, contando a história, eu falei, esse vai quebrar a cara muito, né? E ó, tá aí, tá certo? Quebrou, né? Quebrou diversas vezes, mudou. Cara, mas eu acho que não tem outro caminho. Verônica é a mesma coisa. E tu, Rê? Quantas vezes de quebrada na cara, assim? De bater de errar? Um monte. Só não erra quem não faz. Só não erra quem não faz, né? Quem faz está sempre errando e aprendendo com isso, e faz parte. A gente, se não errar, a gente não vai aprender. Agora, a gente aprendeu com a internet a testar, é o que você está falando. Isso daí, hoje, é muito mais fácil você fazer testes comparativos Medir, né? e assim... Oi? Medir, né? Ter número para você poder comparar, né? Sair do achômetro, né? Não, porque antigamente, para você testar alguma coisa, você perdia dinheiro, você perdia muito tempo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem um monte de maneiras de testar por um custo muito, muito pequeno. Então, dá para fazer numa boa. Qualquer empresa pequena que está começando consegue fazer isso. Mas eu estava querendo me lembrar que agora a ficha voltou, né? Porque sabe que o orelhão velho é meio complicado, né? Tem que dar uma saculejada para cair a ficha. Mas eu me lembrei de uma coisa que era aquele conceito do concierge MVP, né? Isso é um termo que rola aí no mundo das startups, que é traduzindo, tá certo? Em português, bom português, finja que o negócio existe, faça tudo na mão, tá vendo? Que é mais ou menos o que a Verônica estava dizendo que fez. Não, aqui está um site bonitinho, você cadastra, preenche um formulário, como se fosse o meu algoritmo maravilhoso de inteligência artificial, vai casar as pessoas e vai lá. Aí, lá atrás está a dona Verônica. Né? Olha, essa daqui disse que gostava de lavar prato, essa daqui gostava de cozinhar. Vamos juntar essas duas. Mas é bem assim mesmo, é isso aí. É bem assim, e a gente tem feito isso, a Marta e eu, a gente continua fazendo isso até hoje, enquanto a gente está fazendo essa transição. Porque você estava perguntando como é que é não ter tecnologia, é um problema muito sério, porque ou você precisa arranjar, ou você tem dinheiro, e o dinheiro também não resolve tudo, mas se você tem dinheiro, você pode contratar um excelente profissional para cuidar dessa parte de tecnologia. Se você não tem dinheiro, você precisa arranjar um sócio que entenda dessa parte de tecnologia, que esteja disposto a fazer isso em troca exclusivamente de uma parte do negócio. E isso não é nada fácil de encontrar. E a terceira opção é você ir fazendo, que é o que a gente fez, você vai fazendo na mão, você vai fazendo o tal do MVP Concierge, do qual você estava falando, ou seja, que é uma vitrine bonitinha,
que está online, mas em realidade aquilo é um tapume, né? A pessoa clica, ela vai parar, né? A Kelly estava falando de questionários do Google, a gente usou questionários do Google durante muito tempo. Então, a pessoa respondia aquele questionário do Google e era exatamente isso. Lá por trás tinha 2 pessoas pedalando, né? Que éramos a Marta e eu pedalando e fazendo os matches à mão. E a terceira opção, que foi o que acabou acontecendo conosco, foi que, de tanto fazer à mão, a gente foi notada por um investidor que nos chamou e que comprou uma parte do negócio. E com esse dinheiro... Ó, peraí, porque esse eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo, tá certo? E aqui a gente tem 3 situações bem distintas, que eu sei que o povo aqui, assim, eu conheço os 3 negócios, né, assim, de vocês, assim, pelo menos minimamente. Por exemplo, Fábio, eu sei que uma das grandes fontes de renda dele, o caminho que ele seguiu, foi o caminho da FAPESP, né, o caminho original, né, vou atrás, tal, de conseguir subsídio à inovação da FAPESP, que é um projeto assim, que depois eu vou querer ouvir, que é uma alternativa, né? Você conseguiu uma coisa muito mais rara, tá certo? Que é o investidor, porque como a gente estava conversando antes de começar a reunião, fazer negócio com 60 a mais tem uma questão a mais. Você tem que fazer o negócio logo, porque senão a gente morre, entendeu? Então vamos ligeirinho, não demore não, porque senão daqui a pouco não tem mais, né? Então vamos fazer os negócios rápido, né? Então é natural que o investimento numa empresa de uma pessoa tocada por pessoas acima de 60 anos, você leva em... Pô, eu me lembro quando eu estava no Glico Online, eu estava com 55, os caras deram bola preta no investimento, porque eu era um CEO muito articulado, mas assim, que questionava a minha capacidade de, não, como é que o cara vai dar conta, porque é um desafio muito grande, e tarará, parará, parará. Óbvio que você fica pé da vida, mas depois você usa isso como gasolina para continuar tocando, né? Mas eu não vejo esse assim, é raro um investidor, ou isso existe, né? Então a gente tem aqui um cara que foi o caminho do subsídio, né? De pegar subsídio, a inovação e parará, tarará, tarará, que é uma experiência que eu queria ouvir. Tem a sua, que é outra experiência rara, tá certo? Que se investimento no Brasil só veio você virar realidade nos últimos 5 anos, 6 anos, 10 anos. 10 anos atrás não tinha, isso eu digo por experiência própria. Tinha o comecinho da Vox, um negocinho aqui e ali, um ou outro fingindo que era investidor, mas nada como a gente tem hoje, né? Mas até hoje eu me surpreendo no investimento 60 mais. E tem o caminho da Regina, que é outro caminho, né? Que é o caminho de, ó, nem investidor, tchau, não apareceu, tá, logo um abraço, eu vou atrás de um cliente, tá certo? Que é o caso, assim. Você está aqui com 3 modelos diferentes de como você bota o negócio de dinheiro de pé. E eu queria ouvir de vocês 3 agora, assim, a suadeira que é a canão, porque eu só sei de uma coisa, dinheiro fácil não existe, tá certo? Ó, né? Quem quer começar? Deixa a Veronique falar. Ladies first. Olha, a morar com você, as sócias, né, a Marta e eu, esse investimento não é uma história muito comum. É tudo um ponto fora da curva. Uma startup que não é de base tecnológica. Uma startup em que as 2 fundadoras são 2 mulheres na faixa de 60 anos. E com tudo isso, tendo conseguido um investimento, é muito insólito. No nosso caso, uma coisa que a gente fez e que eu acho que eu gostaria de transmitir essa experiência, sim, a gente tem uma empresa formalmente constituída desde o início, e isso para os investidores é importante. Mas não é o mais importante. Eu acho que o mais importante é aparecer.
E a gente, e todos nós que temos mais de 60 anos e que estamos no mundo das startups, é muito mais fácil, é uma limitada, Maria Cristina, é muito mais fácil a gente aparecer do que a garotada que tem uma startup. Assim, um bando de garotos na faixa de 25 anos, todos barbudos e que tem uma startup, isso é super comum. Agora, duas mulheres na faixa de 60 que tem uma startup, isso é muito incomum. E a gente participa, a gente aparece, a gente sobe no caixote e aparece. Tudo que, assim, pedem... a história de vocês é interessante. Vocês querem contar a história de vocês para o jornalzinho da escola secundária de Quixeramobim? Eu topo. Vamos lá. Conta uma história. Por quê? Porque tudo isso vai gerando, né? A gente fundou uma startup. Ah, e tem outra, né? Sem dinheiro nenhum. Duas mulheres de 60 anos, sem grana, sem tecnologia, sem conhecimentos em tecnologia, mas com disposição, muita energia, muita fé no nosso, Eu posso nosso falar uma taco, coisa no que eu nosso me negócio. lembro? Eu me lembro de E, você comentando da primeira vez que você foi num hackathon. nossa, gente, que loucura que foi aquilo. De repente eu me vi assim na beira de fazer o pitch e teve uma coisa assim, tipo, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Tamanho estranhamento, sabe? Esse estranhamento que a gente está sentindo agora com o coronavírus, eu senti muitas vezes esse estranhamento. Assim, será que eu estou sonhando? Será que eu vou acordar? Era tudo muito, muito surreal. Depois a gente acostuma, né? De participar de hackathons, de ir para Campus Party. Tudo isso era tão longe da nossa realidade, mas eu tenho uma sócia que não aceita um não de jeito nenhum. Eu tenho uma sócia que tem uma capacidade de sonhar, né? Isso é uma coisa importante, porque acho que você tem que ter um sócio complementar a você, ou sócios que te complementem, não só do ponto de vista das capacidades, dos skills, né? Você tem que ter um sócio com uma personalidade que seja muito diferente da sua. Eu sou muito pé no chão. E se eu não tivesse uma sócia que voa, ela é um balão e eu sou uma âncora. Ou seja, uma Se eu tivesse uma sócia que capricorniana e uma voa, nada geminiana. disso teria acontecido. Se ela não tivesse uma sócia que é uma âncora, nada disso teria acontecido também. E tu, E foi Fábio? isso, foi o aparecer tanto que fez com que a gente aparecesse no radar desses investidores. Ou seja, vai aparecer tanto, suba no caixote e saia falando, seja lá por jornal onde for. E vai treinando, né? Porque cada vez que você fala, você fica melhor, né? A verdade é essa, né? Cada vez que você repete o discurso, é aquela história, a mentira vai sendo elaborada. Porque, como dizia um grande sócio meu, de muito tempo atrás, que startup é a arte. Quando você vai fazer marketing de startup, não é que você mente, tá certo? Você conta verdades no tempo. Tá certo? Você antecipa as verdades. Né? Vai acontecendo, já está acontecendo. Né? Você vai, mas, assim, de qualquer forma, é falar e falar. Né? É impressionante como isso dá certo. E como é necessário e cansativo. Né? Não sei de onde é que você... Verônica, sem brincadeira. Porque é puxado. Fabinho, e tu? Uma longa história. Eu comecei, assim, eu comecei recurso próprio, tudo, né? Teve um sócio meu que é um sócio investidor que me ajudou a bancar no começo as coisas. E por mais que o pessoal fale, você está financiado pela FAPESP, a gente não entrou na FAPESP pelo dinheiro, porque o dinheiro que vem pela FAPESP, apesar de ser alto, ele é destinado só à pesquisa. Então, você não recebe, eu não recebo um salário, alguma coisa como gerente administrativo ou qualquer coisa. Eu tenho que pegar todo o valor para pesquisa, né? Mas quando a gente entrou para a FAPESP, o intuito maior era validar
todo o nosso negócio para dar credibilidade. Porque como você, Ricardo, na época, eu ouvi muita gente falar, você está louco, o que você está fazendo não existe, ninguém fez isso no mundo, por que você vai fazer? E não vai dar certo. Eu ouvi muito isso. E daí o que eu precisava? Ter uma base científica para mostrar que o que eu estava falando tinha uma comprovação científica, sim, era importante, eu não sabia se ia ganhar dinheiro com aquilo ou não, mas eu acreditava que sim, ia fazer um bem muito grande, faz um bem muito grande para as pessoas, né? Quando você está falando em longevidade com qualidade de vida, faz um bem, mas eu tinha que comprovar, por isso que a gente foi para a FAPESP. Lógico que entrando lá, veio uma verba que ajudou muito, porque daí de 2 pessoas eu fui para 10 pessoas com uma equipe de pesquisa toda bancada pela FAPESP, né? Então, isso, por mais que falar, não tem um dinheiro que ajudou muito a alavancar, porque foi um negócio que a gente cresceu muito. Com a fase 2 também, eu consegui trazer técnicos que a gente está mexendo agora com uma parte... Peraí. Vamos explicar para o povo o que é fase 1 e fase 2, né? Porque o PIP, esse programa inovativo da FAPESP, ele é dividido em três momentos diferentes. São duas, na verdade, tem oficialmente 2 fases, né? O PIP, que é o Programa Inovativo para Pequenas Empresas, fase 1, você tem até 9 meses de projeto, se seu projeto for aprovado, para fazer uma pesquisa e validar alguma tese. Então, como que a gente entrou? A nossa tese é que ensinar idosos a jogar e desenvolver videogame melhoraria a parte cognitiva, saúde mental e memória. Essa foi a nossa tese. Então, assim, o que eu queria provar? Que a nossa metodologia iria trazer esses benefícios para os idosos. Daí a gente apresentou, foram 75 pessoas com mais de 60 anos, e era um grupo, e depois a gente teve grupo controle, fez todo um trabalho e a FAPESP aprovou. A FAPESP, nessa fase, é aberto para todo mundo, tem 4 editais por ano. Na fase 1, eles aportam até R$200 mil para você usar para pesquisa. Então, a gente entrou... É uma coisa importante, né? Aporte é subsídio, certo? A fundo perdido. Lhe dão 200 mil de gasto. Fala assim, não é fundo perdido, é um subsídio sem... O que é? Sem precisar devolver. Tem um outro nome que eles falam que não é para a gente nunca falar fundo perdido, porque eles não querem Pega falar mal. Perdido, mas é subsídio mesmo. Não reembolsável. É não reembolsável, é isso. Eles falam que é não reembolsável, a gente recebe o valor e tem toda uma auditoria nesses 9 meses, onde você faz o projeto, presta conta, depois você apresenta um relatório científico para falar se você comprovou ou não. Em comprovando, que foi o nosso caso, você está apto a pedir a fase 2. O que é a fase 2? É o desenvolvimento do produto. Então, você tem na fase 2 até 2 anos para desenvolver o produto. Qual que era o nosso produto? E você está onde agora, Fábio? Na fase 2. Na fase 2? Qual que é o projeto da fase 2? É desenvolver o aplicativo Cérebro Ativo, que é um aplicativo para celular, onde esses benefícios que a gente comprovou só ensinando e jogando com um aplicativo que a gente desenvolveu só para aquilo, isso possa ir para toda a população para realmente mostrar todos esses benefícios. Então, o nosso jogo, ele tem 2 anos, ele começou em outubro de 2018, a gente começou o desenvolvimento, e a gente vem colocando, a gente incluiu realidade aumentada, agora a gente vai entrar com uma parte de inteligência artificial no 2º semestre, para ir melhorando essa parte. Então, eles apostaram, né, nisso, e daí tem um aporte de até R$1 milhão para fazer esse desenvolvimento na fase 2. A gente conseguiu... Peraí. Essa parte de dinheiro é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Veronique, de que tamanho é um investimento numa startup? Porque o Fábio está falando ali de 1.200.000 em 2 anos, tá certo? Mais ou menos isso, 2 anos, 2 anos e meio. 3 anos, né? 3 anos.
Espera aí que você está muda. No nosso caso, é muito menor. Eu lembro assim que eu estou nessa história de montar o programa de Empreender 60 Mais e num outro edital que a gente está desenvolvendo aqui com o Sebrae de apoio a iniciativas de impacto, né, startups de impacto. Eu fiquei muito impressionado com o que aconteceu nos últimos 3 anos, sabe? Porque há 2 anos atrás, em 2018, quando começamos aqui essa coisa de trabalhar com startups e tal, o edital do Sebrae, ele aportava fundo perdido, com a mesma regra que você está falando, Fábio, 100 mil por empresa. O ano passado, esses 100 mil foram 15 mil, e esse ano é 15 mil de novo, e ainda o cara tem que devolver 34 mil, ou seja, no final das contas é 10, né? 10, 11 que fica na mão dele. Eu não, assim, a ordem de grandeza é que me chama a atenção, sabe? Assim, você está falando de praticamente 1 milhão e 200 em 3 anos, sabe? Give it or take, não é isso? Você está falando de 400 mil por ano, tá certo? Veronique está falando muito menos, mas também não vai ser 15, tá certo? Não, Você não é. deve estar numa fase... É muito mais do que 15. O que é importante é que, no nosso caso, é completamente diferente do Fábio. Eles compraram uma parte do negócio e pagaram uma parte em dinheiro e outra parte em aporte, consultoria, serviços. A gente tem uma diretora à disposição que nos ajuda direto. Ela não é 100% dedicada porque eles investiram em várias startups. Todas, aliás, na área de moradia. Então, a tese deles, ou seja, eles só investem nessa área de moradia. E como é que eles nos acharam? Porque tem um anuário que é feito todo ano pela Liga Ventures das startups mais interessantes em todas as áreas. E a gente saiu como uma das startups mais promissoras na área de moradia, que é uma área que está mexendo muito, né? Acho que a área de games também está mexendo muito. Então, quando você vai fazer uma startup, no nosso caso foi por acaso, mas se você quer criar uma startup ou qualquer empresa, se você resolve um problema real, e no nosso caso a gente tinha de fato um problema real para resolver, numa área que é uma área que está mudando ou que está precisando mudar muito, e a área imobiliária estava precisando mudar muito. A Marta tinha muita experiência da área imobiliária, a percepção dela era muito clara de que a área imobiliária estava completamente parada no tempo, né? Com aqueles corretores que levavam as pessoas, seu menor critério para ir visitar qualquer imóvel, etc. Então, era uma área que estava muito carente de mudança. Então, a gente apareceu com uma proposta bastante diferente, numa área que estava muito carente de mudança, e os nossos investidores estavam procurando ideias novas, estavam procurando startups que pudessem mexer nessa área. Então, assim, os planetas se alinharam desse jeito no nosso caso. Regina, e você? Como é que é, então, botar uma startup de pé na base do cliente, certo? Empurrando o povo, dando ombrada no mercado, né? Porque principalmente a parte de gestão de saber digital, não do saber para cuidar, mas o outro você está competindo com um monte de moleque, né, cara? Então, mas eu acho que aí é a minha vantagem. O moleque não vai fazer o que eu faço. Além de eu ser mais disponível, como a Veronique falou, sou mais seletiva com os clientes também. Então, eu não vou sair pegando 500 clientes, como eles fazem, e não ter tempo de atender as pessoas. O meu cliente ele não precisa ficar me mandando mensagem e esperar uma semana para eu responder. Então, o que acontece? Isso cria uma intimidade, vamos dizer assim, entre
a pessoa que cuida do digital e o cliente, que o moleque não tem, o moleque ele não quer saber, ele vai fazer aquilo que ele sabe que é uma coisa, um caminho só, e vai atender daquele jeito que ele está acostumado a atender, que é por meio de ticket, e não tem conversa, e não tem papo, e não tem telefone, ou é e-mail, ou é WhatsApp. E eu acho que isso agrada muito. Os meus clientes, eles não são novinhos também. Eu não sei, no caso, se o meu cliente fosse, se bem que eu tive um médico bem novo, ele devia ter uns 35 anos, mais ou menos. Eu fiquei 2 anos com ele, consegui colocar ele na televisão, ele foi convidado para fazer programa na televisão, e quando o médico que trabalhava junto com ele no mesmo consultório soube disso, me contratou também, e os dois não vinham. Ou seja, você ganhou dinheiro com a vaidade dos outros, né? Pois é. Mas, assim, eu acho que o jeito que a gente lida com isso é diferente. A gente não tem aquela pressa que a molecada tem. A gente quer qualidade, a gente quer atender direito, a gente quer fazer a coisa direito, a gente é mais perfeccionista. Eu acho que isso que segura o pessoal. Você sabe o que você está me lembrando agora? De uma vez que a gente conversou que você tinha ido numa reunião com uma mulher que era de um escritório de arquitetura, se eu não me engano, que era ali perto dos jardins e tal, que você falou assim, pô, a mulher se sente mal porque o cara que foi lá antes, chega um cara, a mulher toda chique, aquela pessoa tarará, bem vestida para lá, aí chega um moleque de bermuda e camiseta, bota um computador, joga os pés em cima da mesa dela, mano, travou, né? Não vai sair negócio ali jamais, né, cara? E Realmente também você tem não quer razão. ouvir, né? Sim. Ela reclamou muito porque ela queria falar e ele não queria saber de ouvir, ele queria ensinar para ela o que ele fazia, ele não queria saber o que o cliente quer. Eu acho que a molecada hoje em dia está indo muito por esse caminho. Não quero generalizar, mas a maioria é assim, e é isso que eu escuto das pessoas, as reclamações. O outro cliente era nosso contador na egrégora, né? Está comigo até hoje, graças a Deus, e assim, pau para toda a obra, né? O que ele pede, a gente faz. Isso daí não existe também com a molecada. Eu acho que a gente tem que criar um nicho, um diferencial. É por aí. Eu realmente acho que, principalmente, assim, pegando aqui os três, né? Uma característica comum a vocês três é uma resiliência fantástica, né? Porque as pancadas, a única certeza que você tem é que não você vai ouvir de saco, né? Vai uns 10 não para primeiro sim aparecer, né? Eu lembro da Regina, quanto tempo demorou para sair o primeiro cliente do Saber para Cuidar. Ah, nossa, você lembra porque você fez parte? Você sabe contar essa história até melhor do que eu, porque você foi o meu sócio que voava, que nem a Veronique tem a sócia dela. E sem o Ricardo ir atrás, sabe, dos sonhos dessa coisa que ele vai abrindo caminho, vai, sabe, com o peito aberto e vamos ver o que a gente consegue, eu também não ia ter conseguido esse contrato, nunca. Não, aí você está overrated, porque o máximo que eu faço é soprar a velhinha. Vai. Sabe aquela coisa do carregador de piano? Eu sou o cara Mas que faz do lado. Vamos lá, todo mundo. Hop! É aquela história, né, Veronique, de não saber ouvir um não. Quer dizer, sabe ouvir não, ouve um monte, mas vai tentar, mesmo sabendo que vai ser um não, vai lá tentar. É aquela história, né? É que nem dançar, né, cara, nos velhos bailinhos, né? Se a gente atravessava, já era uma vergonha atravessar o salão inteiro para chamar a menina que estava lá do outro lado. Todo mundo, mesmo que ninguém tivesse percebido, você parecia que estava todo mundo olhando para você. Aí você ia até lá e recebia aquele não redondo, né? Voltava assim, né? Eu não conseguia chamar uma menina para dançar com medo disso, né, aqui em Natal. Até um dia que eu sentei com um amigo meu do lado, ele falou, mas por que você tem esse problema? Eu falei, não, porque você dança com todo mundo. Eu falei, eu não sei como é que faz, como é que você consegue. Ele falou, espera aí que eu vou lhe mostrar, senta ali.
Aí ele foi lá, sentei num canto, ele sentou, e tinha uma menina no outro canto, ele sentou no meio, ele começou a falar: vamos dançar? Não. Quer dançar? Não. Pô, mas você veio aqui para quê? Tarará, olha que música legal. Olha, 5 minutos depois, quem estava querendo dançar com ele era eu, para ele se calar. Entendeu? E aí, o que foi? Eu falei para mim, cara, o não eu já tenho. O pior que pode acontecer é nada. É nada. Vou ficar do mesmo jeito que estava. Então, vamos lá, pior. Vai que ela topa, né? Se 1 em cada 200 topar, eu já vou dançar Já está milhares. no lucro. Já estou no lucro, né? Tirando o amor próprio, você deixa aqui na caixinha, né? Aqui escondidinho, porque o coração vai destruir, porque ficar ouvindo o não o tempo todo também é difícil, né? Eu me lembro, Fábio, que eu queria saber de você, porque quando eu fiz PIP, né, processo de PIP e tal, uns anos atrás, eu me lembro, cara, que a primeira resposta que a gente recebeu no PIP, depois eu descobri que era quase todo mundo do mesmo jeito, era um não, né? Seu trabalho não serve para nada, você vem aqueles Não é assim parecidos, também. os caras dizendo, destruindo você. Foi assim com você também? Não destruíram, mas o primeiro a gente recebeu um não, e eu fiquei acho que uns 3 meses sem falar com ninguém, até reunir a nossa equipe técnica, né, nossa equipe de pesquisa, e falar assim, olha, o não que a gente recebeu. Daí a gente olhou tudo e falou assim, não é possível, nós acreditamos, o que eles estão falando não tem sentido. A gente rebateu tudo que eles falaram, a gente escreveu tudo e colocou e foi aprovado. Mas uma coisa que eu acho importante, cara, assim, independente da idade, tudo, mas importante por causa da idade da gente, quando entrar num negócio, acreditar muito nesse negócio. Eu acredito muito no meu negócio e eu me satisfaço com ele. É uma coisa que me dá prazer, sabe assim, você termina a aula, hoje a gente ficou na atividade online, ficamos meia hora dando risada, com o pessoal contando história, porque hoje era dia de falar dos filmes que a Fabiana sugeriu para o fim de semana, mas o principal, eu acho que assim, é você gostar mesmo e acreditar no seu trabalho, acreditar que isso vai fazer o bem para as pessoas. O não você vai ter de um monte de gente, vai falar que isso é bom, que não é. A gente, por exemplo, eu acredito nisso, recebi muito não, como eu falei para você, no começo era muita gente, você está louco, não funciona tudo. Agora, como a gente, até a Veronique falou, né, sai na mídia, a gente saiu bastante na mídia, tem gente que vem porque a gente abriu a parte de licenciamento para outras pessoas com mais de 50 anos, para levar nossa metodologia para outros estados. Tem muita gente que vem conversar com a gente e eu falei para eles que o nosso processo de licenciamento é um processo diferente. Não é você que vai falar, eu pago e entro. Não, você vai conversar e vai ter que me convencer que você é uma pessoa que acredita no nosso projeto. Isso, para mim, é o mais importante, porque teve gente que a gente recusou, do cara chegar para mim, cara, falar assim, eu tenho uma rede de escola, não sei o quê, a gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Tá, você conhece esse público? Não, mas, pô, eu trabalho com criança, mas a gente vai ganhar. Não, mas você conhece esse público? Não. Como que você vai tratar eles? Não sei, mas o seu negócio eu já vi, eu acho que vai dar muito dinheiro. Parou nisso, a gente parou na conversa aí. Eu falei, tá bom, a gente vai estudar, depois a gente conversa. Por quê? Porque é um cara que ele está vendo só o dinheiro. Não estou falando que não é importante, tá? É importante sim a gente ser remunerado, a gente trabalhar e conseguir se sustentar bem. Mas não pode ser a primeira coisa, porque esse cara, na primeira crise que tiver, por exemplo, coronavírus, parou os cursos presenciais. O cara fala, isso aqui é um lixo, não quero mais nada. Ao invés daqueles licenciados que a gente tem hoje já, eles viram e falaram assim, e agora? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente não pode abandonar nossos alunos. O que a gente vai pensar? Vamos fazer online? Não vamos? Vamos tentar fazer alguma coisa por eles. Eu acho que assim, essa parte é o mais importante de quando você vai começar um negócio, sabe? Isso é da sua área? Não, mas você vai atrás? Vai. Você vai conseguir fazer as coisas que você quer? A Veronique é um exemplo assim, ela não
tem a parte de tecnologia. A gente chegou a conversar uma vez, falou assim, você não precisa, você vai achar alguém que faça essa parte muito bem, porque a outra parte, a concepção do trabalho, você tem, é isso que você vai fazer. Ó, Para eu mim, é queria, muito importante essa parte, sabe? eu queria aproveitar aqui essa coisa, assim, e perguntar uma coisa para vocês, de dois assuntos, tá certo? Assunto número 1. Muito legal você ir trabalhar, tarará, acreditar e pedir de volta. Mas, negão, o boleto é aquela história, né? O boleto sempre vence, né? Ele nunca perde uma luta, né? Então, continua chegando o boletinho da NET, o boletinho da luz, o boletinho do condomínio. E aí, brother? Dinheiro vem de onde para se sustentar? Né? Deixa eu te falar o nosso modelo, tá? A gente cobra hoje mensalidade dos alunos, tá? No curso presencial, a gente tem uma mensalidade de R$ 220, e para as pessoas com mais de 50 anos, a gente deu até 50% de desconto. Foi um trabalho que a gente colocou lá, que nós acreditamos em você. Então, todos os nossos alunos acima de 50 anos, eles falam quanto eles podem pagar de 110 para cima, até 220. Quando eu coloquei essa campanha para a gente, teve muita gente que chegou para mim e falou assim, você acha, você está no Brasil, todo mundo vai pagar 110. Eu falei, não, eu acredito que vai ter gente que vai poder pagar mais e vai pagar mais, porque se todo mundo pagar 110, ano que vem eu vou ter que aumentar. Nós tivemos, Ricardo, pouca gente que justificou por que não poderia pagar mais do que 110. Tem muita gente hoje pagando mais e falando, olha, eu ainda vou conseguir pagar mais, é que agora eu não posso. Quando a gente transformou no curso online, eu falei para eles, gente, o curso eu vou manter online, eu tenho os custos de instrutores, tudo, eu preciso, quem não puder pagar, paciência, não vou tirar da aula, mas nós vamos continuar as aulas online e quem puder pagar, vai pagar. Todos estão pagando, com exceção, todos. Tem uma que eu não vou citar porque perdeu emprego, mas ela continua com a gente. Eu falei assim, a hora que você tiver emprego, você vai pagar, não tem problema. Então, isso aí a gente conseguiu, Mas isso agora, né, brother? Não, isso agora, eu estou te falando agora, que a gente conseguiu nessa mudança, mas antes, poxa, eu quebrei a cara já um monte de vezes, tive que vender tudo, vender um monte de coisa, vender carro, vender tudo para me sustentar. Só que assim, era uma coisa que era tudo ou nada. Eu acreditava e acredito nesse meu negócio. Sabe o que eu acho, Fábio? Um dia desse um cara chegou para mim e veio falar a história assim, não, porque eu fico muito impressionado com você, que você está sempre, é o herói, não sei o que. Eu digo, bicho, herói é aquele covarde que não teve pra onde correr, entendeu? Não tinha pra onde correr, aí ficou lá esperando o exército sozinho, mas se pudesse correr, já tinha corrido há muito, né? Assim, não dá, tomar banho. Mas é a nossa história, né? Foi 3 anos atrás de conseguir alguma coisa para colocar o projeto em pé. Mas tem que ter, né, cara? Isso aí eu acho que... Mas é uma questão séria. Outra questão que eu acho que é uma questão que eu queria ouvir de vocês era a história de... que é uma coisa que eu vejo que muitos dos sêniors que querem empreender têm esse problema, entendeu? Que é o lingo, né? Você vai conversar com o pessoal de TI, por exemplo. Tem uma linguagem que, assim, você não entende a metade dos termos, né? E não vem me dizer que você entende, não, Fábio, porque eu falo uma meia dúzia aqui que você não vai entender, né? Porque é impossível, cara. Todo dia os caras inventam uma coisa nova, todo dia tem um termo novo. E, normalmente, 90% das vezes, para falar de uma coisa que tinha outro nome, né? Porque essa história, a nuvem, né? A nuvem, que era hosting, que era... não muda. A tecnologia em si é a mesma. Agora, aí vem os nomes como se fosse a coisa né? A coisa nova, né? Aquele negócio. Mas você fica perdido, né, cara? Porque é uma trocentada, é um volume de assunto, de termo, de não sei o quê, tarará, tarará. Pô, não chega a lugar nenhum, na minha opinião, né? Porque eu sou daqueles cabos que, assim, lembra daquela coisa que os americanos diziam? Fala inglês comigo, por favor, fale português,
né? Inventa esse negócio, não. Mas como é que vocês fazem? Porque vocês interagem com gente de tecnologia, com gente como... Regina, eu sei que tem uma interação com o povo que das turmas aqui, é uma das mais absurdas, que é o pessoal que faz usa inteligência artificial para tratar diálogo e tirar dados, né? Aí, como é que chama assim? Rocket Science total, né? Você é outro, né, Fábio? Essa história da realidade aumentada, que é nova para mim, eu não sabia que você estava trabalhando com isso, pô, é um outro pacote de termos, de siglas, que todo mundo gosta das siglinhas, né? Para onde você vai tem 200 siglas, né, diferentes. E Verônica, então, fica imaginando, como é que vocês lidam com isso? A gente aprende, é outro idioma. Você aprende a falar, porque quando você está num outro país, e para nós o planeta startup, perdão, o ecossistema, porque essa é a palavra, você tem que aprender a falar como os outros habitantes do ecossistema. Então, você aprende todo um vocabulário novo para falar uma série de coisas que você conhecia com outro nome, né, em português, só que agora você está falando em startupês. Mas tem muita coisa, viu, Ricardo? Desculpa, Veronique, pode falar. Você ia falar mais? Não. Era só isso. Tem muita coisa, Ricardo, que sim, eu sou de TI, eu acompanho essa geração, eu converso com eles. A facilidade que eu tenho de conversar com eles e com a nossa equipe médica, a equipe de saúde, foi grande por causa disso, porque eu consegui traduzir o que eles falavam para o que a gente precisava e vice-versa, né? É igual você falar com um advogado, se ele começar a falar na língua dele, você não entende nada. Na parte TI, isso, mas eu vejo que muita coisa que sai na mídia, da parte de startups, a própria mídia força para colocar as palavras em inglês, que são as palavras chiques, bonitas e que chamam atenção. E que normalmente os cabas não sabem o que significa, também tem isso. Coloca lá e fala, né? Uhum. Quando você chega e fala que é o seu negócio, quando você vai apresentar o seu negócio, mesmo num pitch, alguma coisa, você não precisa usar a palavra técnica, porque o investidor, ele quer saber do seu negócio. Você precisa falar do seu negócio. Seu negócio tem que ser sustentável, seu negócio tem que ser bom, o nosso tem um impacto social grande, por isso que a gente ganhou um prêmio lá do pessoal da Artemisia, né? Mas tem um impacto social, não tem? O que você se propõe a fazer? Isso é o mais importante para você falar com investidores ou outro. A outra parte, eu vejo que é muito blá, 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 sabe assim, olha, eu vou ter o MVP. O que é MVP? Mínimo, traduz, é um produto mínimo viável, é aquele protótipo que funciona, que você faz. Quando você começa a falar isso com o seu pessoal, você consegue interagir melhor. Quando vai para fora, às vezes o pessoal gosta de falar. Eu procuro não usar, em todas as palestras, todas as vezes que eu falo, eu procuro não usar a palavra técnica por causa disso. Para tentar fazer com que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. Que adianta eu chegar e falar assim, a gente tem uma parte de realidade aumentada e começar a entrar nos termos que são usados. Ninguém vai saber nada. Fala assim, realidade aumentada. Lembra aquele joguinho do Pokémon Go que fazia aquilo assim, assim? É aquilo. É aquilo? Então, vamos lá. Sabe assim, tem muita coisa que, para quem está entrando, vai precisar entender o que são essas siglas um pouco. Mas o mais importante é entender o negócio que ele quer fazer e que ele vai estar disposto a entrar. O resto, como a Verônica falou, você vai aprender ou tem umas outras palavrinhas-chave que você vai colocar e você coloca no seu discurso, fica bonito e acabou. Eu vejo dessa forma. Pessoal, o que acontece é que a gente... Você estava falando dessa questão da gente estar no meio da garotada, no meio dos jovens e tal, né? No nosso caso, é óbvio que a Marta e eu sempre parecemos dois corpos estranhos lá, né? Duas mulheres de mais de 60 no ecossistema de startup. Todo lugar que a gente aparece, todo mundo repara na gente imediatamente.
Então, no início, eu acho que tem... No início, assim, olha as tiazinhas da startup, que engraçadinhas. Depois tem uma segunda fase que, nossa, elas falam coisa com coisa. E depois tem a fase elas falam coisa com coisa, inclusive usando a nossa terminologia. Eu acho que essa terminologia, ela meio que serve como um cartão de visita para você dizer, eu sou do ramo. Porque se você não usa, já é difícil você ser percebida como sendo do ramo. Se ainda por cima você não fala o idioma do país onde você está, aí fica muito difícil. Eu queria, estão aqui puxando minha orelha, que diz que a gente está falando demais, e eu queria abrir para o pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta para o pessoal? Não falo mais, prometo. Estão puxando minha orelha aqui no chat. Daniel, até você vai ficar calmo. Se você e o Celso não falarem, eu vou me sentir particularmente ofendido. Mano, tem gente fazendo perguntas aqui no chat. E acho que a gente está respondendo no paralelo. Uhum. Bom, já que nem o Celso está querendo fazer aquelas perguntas disruptivas que ele faz, assim, que a gente arrepia quando ele vai começar a falar, né? Não, pessoal, mas é de verdade, assim, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, assim, eu, particularmente, por mim, eu me dou por satisfeito aqui da conversa. Adorei conversar com vocês, é sempre legal. Né? Realmente a gente sempre aprende. Não, e deixar para vocês falarem. O que vocês querem dizer para essas 40 pessoas que estão conversando aqui com vocês? Posso começar? Pode. O que eu tenho para dizer é o seguinte: não desista daquilo que você gosta, não desista do seu sonho, vai atrás, não é fácil, mas vai em frente, porque quando a gente gosta muito do que faz, a gente consegue dar certo, com toda certeza. Eu queria acrescentar sobre o que você falou, uma coisa da qual tem se falado bastante também, que é a questão do propósito. E queria amarrar com o que você falou, com o que o Fábio falou. Eu acho que se você empreende, que seja uma startup ou qualquer outro tipo de empreendimento, se você empreende exclusivamente para ganhar dinheiro, você não vai ter o mesmo sucesso. O que alimenta essa resiliência da qual o Ricardo estava falando é justamente você ter um propósito. E a definição do propósito, aliás, eu recomendo um livro escrito por um americano que chama Joey Ryman. Vou até anotar aqui. E o livro se chama Propósito. Eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que chama Bright House, no Brasil, que é uma empresa que foi filial de uma empresa fundada pelo Joey Ryman. Em que uma das primeiras explicações que ele dá é que assim, o propósito é onde o que você sabe fazer se encontra com o que o mundo está precisando. E eu acho que em japonês, inclusive, tem, talvez o Fábio saiba, tem um termo que é usado que se chama Ikigai, que é onde o que você tem a oferecer se junta com o que o mundo está precisando. Se você não tiver isso e estiver entrando num negócio só porque você viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, vai ser muito, muito difícil você ser feliz no que você faz e você cultivar essa resiliência. Essa resiliência ela é indispensável, porque você só leva na cabeça. E você leva um não, e você leva um tapa. A gente foi selecionadas para fazer parte do programa do Sebrae que chama Startup SP, que é uma pré-aceleração.
onde a gente passou um semestre inteiro levando soco na cara, caindo de bunda, falando ai, 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 levantando, sacudindo a poeira e continuando. Não é para qualquer um. Você tem que ter essa resiliência. Se você não tem essa paixão, se você não tem esse propósito, se você não acredita no seu negócio, é melhor você esquecer. É melhor você passar num concurso público, ser escriturário. Vai fazer outra coisa na sua vida, se você não tem essa paixão. Não, tem uma coisa, Verônica, que tem um artigo, né, que eu não sei se o pessoal já viu, depois eu boto aqui, eu vou achar onde é que está o link, que é aquele 9 verdades sobre startup que ninguém nunca vai lhe contar, né? E uma delas que ele fala assim, que eu achei ótimo, é o seguinte, ó, se sua avó não entende o que você faz, você não tem um negócio. Tá certo? O problema não é dela que não entende seu modelo, né? Essa era uma coisa, porque é muito comum você ver a reclamação, as pessoas não entendem o que eu estou falando e tal. Se vovó não entende, não tem negócio. E outra coisa que ela fala dessa história, que ele fala muito, é exatamente desse ponto. Fala assim, cara, se você quer ganhar dinheiro, ficar rico, tarará, vá fazer outra coisa. Vá fazer outra coisa, porque tem caminho muito mais simples, muito mais fácil, muito melhores, menos dolorido do que... Mais rápido. Exatamente. Eu acho que a gente passou nos últimos anos por um trator que veio como é, a igreja do santo empreendedorismo universal, né? A igreja do reino do empreendedorismo universal. O empreendedor é Deus, aí tem lá Steve Jobs é o Papa, né? O Gates é outro e tal. É todo mundo. Cara, não é para todo mundo. Não adianta. Eu acho que isso que vocês três são 3 exemplos, entendeu? Que juntar resiliência, saco, competência, coragem, não é para todo mundo. E outra, né? Sabendo que vai dar não, né? Qual é a sua avaliação? Isso é uma coisa, Ricardo, que precisa mesmo, como a Regina, a Veronique já falou, eu acho que a gente, principalmente, está numa idade que a gente precisa, primeiro sobreviver, todo mundo precisa ganhar dinheiro, tudo. Mas se você consegue entrar num negócio que você tem um propósito, você vai trabalhar com mais vontade, você vai querer fazer as coisas crescerem, vai se dedicar mais e vai sentir prazer. Porque por mais que fale, você fazer um trabalho que você não goste, está dando dinheiro, ótimo, você vai ficar até um tempo, mas você vai saturar. Então, assim, tendo um propósito, a gente vê, eu comentei a parte do licenciamento nosso, a gente está buscando. Eu parei de falar sobre licenciamento há um mês e pouco, porque eu falei, não vai ter ninguém agora. Eu tenho 2 entrevistas amanhã com 2 pessoas que querem, de outros estados, eu vou conversar com eles online, porque eles falaram, não, a gente está vendo aí, a gente vai querer fazer isso mais para frente. E a gente está fechando um contrato agora para mais para frente. Eu vou conhecer essas pessoas direito, mas eles vieram, não porque assim, eu vou ganhar um dinheiro agora, não, porque eu acredito nisso, eu vi isso e eu quero fazer disso um negócio para mim lá na frente. Então, você trabalha com pessoas que realmente querem, que não vão te deixar na mão, que é aquele negócio de, não, eu vou fazer isso, lógico, vamos todo mundo tentar ganhar dinheiro para sustentar, para ficar bem, mas vamos com esse propósito. Quando você tem isso, é muito mais fácil de você lidar com as adversidades, porque a adversidade a gente vai ter, altos e baixos, não adianta falar assim, você está na mídia, você saiu no Jornal Nacional, na Record, não sei o quê. Tá, quanto tempo? Eu estou há 5 anos com a empresa. Você viu o que aconteceu nos 3 primeiros anos? Não viu porque eu não apareci em lugar nenhum, estava quebrando a cara, né? Depois de 3, 4 anos... Como é aquela história, pá? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Mas é isso, porque Exatamente. agora... Nossa, vocês saíram lá, né? Que legal o seu negócio. Eu falei, só que quando eu falei 5 anos atrás, ninguém chutaram o balde, ninguém falou nada, e você vai, e ninguém vai falar sobre isso. Daí é uma coisa que, assim, ou você tem na cabeça que vai fazer isso mesmo, e a gente vai fazer dar certo, ou você larga no primeiro momento que der errado alguma coisa, você larga. Como tem muita gente que começou alguma coisa,
começou o Covid, largou e falou, nossa, agora vamos fazer outra coisa, porque agora tem que pensar. Será que tem que pensar ou será que você pode pensar no seu negócio de outra forma? Vamos pensar, vamos tentar. Se não der, vamos mudar. Tem coisa que não vai dar. Mas tem coisa que você pode pensar em fazer de outra forma agora. A minha esposa, a Elisa, ela dá aula de arte terapia, principalmente em centros dias para idosos que têm uma certa demência no começo, e daí ela começou a fazer um trabalho de memórias com um resgate de memórias deles. E agora? E para as pessoas... E agora? Ela não vai mais centro dia. E o que ela faz? Daí a gente está conversando. Tem uma forma de fazer online? Não tem? Vamos fazer, vamos trabalhar. Porque é uma coisa que ela gosta, ela faz isso. Então, vamos tentar. Se não der, vamos tentar fazer outra coisa. Mas tem muita coisa que você pode repensar o seu jeito, sabe assim? Parar, tira uma semana mesmo, aqueles semana de retiro. Vou pensar, deixa eu repensar meu negócio. O que eu posso fazer? A gente chegou à conclusão, eu sempre falava que eu não queria curso online, apesar de ser de TI, eu tive proposta de montar EAD no nosso curso, eu falava que não queria, porque eu queria ter os idosos próximos de mim, os alunos próximos, para a gente ter toda essa convivência. Agora mudou? Mudou. O que a gente faz? Não é o EAD nosso. O nosso tem, mas você vê o professor, você interage com ele. Então, a gente procurou fazer de uma forma que todo mundo converse, né? Então, assim, você vai ter que se reinventar, vai ter que pensar em alguma coisa. Acho que é isso que, para quem quer, a Kelly, a Kelly perguntou no privado, a Kelly não conheço, né? Não conhecia, a Kelly perguntou, falou, eu tive uma ideia, fui falar com algumas pessoas, desculpa, Kelly, eu estou colocando, né, que você escreveu, mas eu tive uma ideia, falei com umas pessoas, as pessoas não queriam, e depois eu vi essa minha ideia, depois de alguns anos, dar certo em outro lugar. Todo mundo vai ter, tem 1 milhão de gente pensando pode pensar a mesma coisa. Então, assim, sugestão, eu falei para a Kelly, vai em frente, tenta fazer alguma coisa, tenta viabilizar, ou você sozinho, ou com alguém, pede ajuda, mas tenta fazer, sabe? Depois fala assim, não deu certo? Não deu, mas eu tentei, eu fiz. Porque acontece muito isso, eu recebo muita pessoa assim que eu converso, né, Kelly, sobre isso, assim, nossa, eu tinha uma ideia fantástica, não fiz, e agora eu estou vendo que essa ideia virou um negócio de uma outra pessoa. Então, assim, vamos fazer. Não sabe? O Ricardo, o pessoal tem meu contato, manda e-mail, a gente tenta não ajudar de toda forma, mas a gente tenta ajudar, auxiliar, dar algumas dicas pelo que a gente já quebrou a cara. Fala assim, tenta fazer isso aqui, faz isso. Eu falei do Canvas, que é um modelo super legal, porque antes a gente falava em plano de negócio. Quando eu falei com o Ricardo 5 anos atrás, ele falava, cadê seu plano de negócio? Eu falei, pô, plano de negócio você não usa mais, agora você vai fazer um negócio com Canvas, vai fazer um negócio enxuto, vai rápido. Então, isso a gente pode ajudar vocês. Sabe assim, eu estou à disposição, tem meu e-mail, eu vou colocar aqui, mas isso eu estou à disposição. Vocês podem mandar e falar, olha, tem isso, tem alguma dica? Tem, a gente pega sobre o Canvas, tem algumas dicas, não tem? Vamos falar para o pessoal da Senior Geek, faz esses cursos aqui que tem muita gente interessada. A gente cobra eles colocam lá. Mas essa parte de interação que os jovens fazem muito, eles falam muito sobre o negócio deles. E a gente mais velha, às vezes, fica assim, não vou falar porque vão roubar minha ideia. Esquece, sua ideia, tem um monte de gente que tem a mesma ideia. Vai para frente, fala com as pessoas, valida, tenta ver o que pode dar certo, não pode. Vamos fazer e procura ajuda das pessoas, porque tem muita gente legal que vai te ajudar. Teve muita gente que me ajudou. Eu consegui consultorias, entre aspas, de graça, conversando com muitas pessoas mais experientes que eu. Então, assim, procura, igual eu falei, da FAPESP. É super complicado? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá, liga, a gente tenta, eu mostro um caminho que dá para fazer. Se seu projeto for bom, você vai lá e consegue entrar.
sabe, mérito seu, mas a gente tenta ajudar um pouco. Eu acho que isso, dessa comunidade, Senior Geek, tem outras comunidades, eu participo de algumas de jovens também, mas tem muito disso, de trocar experiência para todo mundo crescer. Eu participo de um grupo que eu sou o único acima de 50. É tudo de startups que estão correndo, tudo que foram acelerados no Facebook, mas eu sou o único mais velho. Até eu brinquei que teve um prêmio agora que vai ter para empreendedores acima de 50. Eu brinquei com eles, falei assim, vocês estão tudo fora, só eu que vou concorrer. Mas é isso, sabe assim, de a gente tentar se ajudar, e isso, eu acredito, faz muito bem para a gente também. Sabe assim, poder falar com vocês, falar, olha, tenho uma ideia. A Kelly falou, tenho uma ideia. Tá bom, fala, a gente fala. O que a gente pode falar assim, ó, eu acho que não vai dar certo, mas tenta. Ou, olha, se você fizer isso, te ajuda mais, vamos tentar ajudar. E vamos tentar, porque a gente acaba tendo muito contato, você acaba tendo pessoas que falam assim, poxa, eu não sei isso, mas eu conheço tal pessoa que pode te dar uma informação legal sobre essa área. E daí você pensa, sabe? Acho que é um dos... Eu estou falando, mas o Ricardo pode falar melhor sobre a Senior Geek. Eu conheci o Dudu, fantástico. A gente falava sobre isso, a gente trocava ideias sobre isso. Assim, poxa, se tem um negócio legal, olha, faz isso, não faz, tem uma outra ideia, nós não somos Aquela concorrentes. história, cara, Na mesma sozinho a gente não chega em lugar nenhum, tá certo? Não vai dá pra daqui gente para a fazer. esquina, entendeu? Não junto. Pessoal, faltam 5 minutos para acabar o nosso tempo. Acho que está todo mundo já batendo pino aqui, né? De ficar sentado na mesma posição, tem esse problema também nessa história, né? E eu queria só aqui, antes de passar para eles, para deixar dois recadinhos para vocês. O primeiro é que a gente estava falando, falou antes e tal, que é uma coisa que a gente, vamos dizer assim, a gente faz sempre, né? Mantém sempre, quer saber o que vocês querem saber, o que vocês querem aprender, o que vocês querem que a gente faça um curso, faça um encontro, faça um workshop, né? Então, eu pediria para vocês, assim, não só responder, mas divulgar, porque a gente segue o que está nessa pesquisa, o que vai ser, do que é dito nessa pesquisa, a gente corre atrás. Foi assim com o primeiro encontro do Senior Geek, que foi sobre inteligência artificial, assim foi o segundo, que foi sobre a história de privacidade, direito na internet, né, como é que fica essa coisa toda, e esse agora do que é uma startup 50+. Foi outro que apareceu, outro tema que apareceu nessas pesquisas. Então, eu pediria a todos, né, está aqui, é bit.ly, pesquisa SG 2020, vocês podem colocar que a gente quer ouvir vocês. E agora, e outra coisa é o seguinte, que nem a gente falou, a gente está fez ainda o primeiro curso agora, né? E a gente queria soltar aqui, o professor do curso está aqui caladinho, o Sérgio. Oi, estou vendo vocês, né? vai. Estou aprendendo com Mas vocês. o Sérgio é um professor genial. Pessoal que já teve esse curso, já foi testado, já deu certo, e a gente quer sortear uma vaga para vocês, né? Aprender, que é uma coisa que deve estar incomodando todo mundo, pelo menos a mim incomoda para danado, né? Que é entupir o celular de foto e vídeo, principalmente daquele monte de filminho chato no WhatsApp, que eu quero me livrar, e aí quando eu quero achar uma foto, não acho, né? Porque é 300 milhões de porcaria para eu achar uma coisa que preste. E aí é que entra o Sérgio, exatamente. Agora, como é que a gente sorteia isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho uma sugestão aqui, né? Você não tem uma lista aí? Tenho. Se alguém falar um número de que já foi embora muita gente, né? Até chegar a hora, uma hora certa. Uhum. Não, diga um número de... um número de 1 a 33, eu tenho 80 nomes aqui na lista, tá certo? Então, não sei quem está aqui. Se alguém fala um número de 1 a 33, a gente vê quem está mais perto na lista pela ordem de inscrição, que pode ser uma boa. O que vocês acham? Que tal, Dani? Dani, você fala. 33, então. Adoro o número 33. De idade de Cristo, vamos ver quem era o 33º. Peraí, deixa
Eu preciso achar onde é que eu coloquei. Número 33. 33, Arthur Lara Rocha. Que eu não sei se está aqui. Se Não está. não Não. está. Então, eu vou o próximo aqui, que seria o 32, Isabel Bilotti. Também não está, tá? Não. Silvia Triboni. Está em Portugal. Também não está. Não, ela estava aqui, por isso que eu vi. Tá bem? Bom, vamos lá. Janina Jacino. Jacino. Janina também não está. Nossa, vai ser impossível Ô, achar isso. Ricardo, posso te dar uma sugestão? Por favor. Número 1, foi a primeira pessoa que fez a inscrição, ou que entrou, não sei. A primeira pessoa que entrou foi a Bel. Maria Isabel Machado. Também não está. Também. Tá, vai ser impossível, gente. Eu vou pegar esse... A Cristina está fazendo algum sinal aqui, Ricardo. Cadê a Cristina? Cristina Cortese. Peraí, Liga o diga microfone, lá, ela Cristina. vai falar alguma coisa. Peraí, tirar o som, botar o som dela. Ela tem que liberar o som. É, você que tem que soltar o seu som, Cristina. Vai com o mouse em cima de você. Pronto. 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 Deixa eu me apresentar. Eu sou... Alguns de vocês acho que me conhecem, mas acho que a maioria não. Eu participei de uma reunião 60 a mais, algum tempo atrás, e lá na Vila Mariana, e me interessei muito pelo grupo, só que eu moro em São José dos Campos, eu vou sempre a São Paulo, e tenho muito interesse, sou psicanalista, trabalho em consultório, dou palestras, trabalho com escrita também, escrita criativa, e eu tenho interesse em conhecer mais o grupo, conhecer os talentos de cada um, e tenho interesse em fazer esse curso do Sérgio também. Bom, pessoal, aí é sacanagem, né? Porque aí eu se depender de mim, eu digo, ela ganhou, pronto. Já, né? Assim não se faz, tá certo? Que Isso é bom que eu não usar estou coordenando. técnicas femininas de psicanalista. Por isso que o movimento machista mineiro diz que você não pode se casar com um psicanalista, tá certo? Brinca não. Psi é proibido, né? Ótimas companhias. Estou aprendendo aí, diz que a propaganda é uma do negócio, não é mesmo? Isso é verdade, isso é verdade. Bom, mas, pessoal, de verdade, nós temos uma vaga para sortear, tá certo? E eu não tenho a menor ideia de como Ricardo, isso... nós estamos aqui em 31 pessoas, certo? No momento. Sim. Por que a gente não dá um número de 1 a 31 e que você olha aí na sua lista quem que é nessa lista atual, quem que é essa pessoa? Olha, eu tenho a legal. ideia que é Diga dar lá. para o mais velho. Hã? Dá para o mais velho. Pode ser também, uma boa ideia. Pode ser. Essa é Eu uma tenho certeza que não serei o sorteado, mas Eu Porque também você é um não. jovem. Tenho certeza que não Você é também. jovem. Acho uma ideia. E agora? Não, chuta um número de 1 a 33. Pronto, mais fácil. A de 1 a 30 agora. 30. Vai, Sérgio, você sorteia agora, Sérgio. Diz um número, Sérgio. Número 15 no meio. Tá aqui. Marlene Vidotti. Tá aqui. Essa tá. Tá aí. Tá aqui. Tá. Perfeito. Marlene, amute-se e tá... Marlene, você acabou de ganhar o curso do Sérgio, tá certo? Mas ela já está inscrita, viu? Então, agora ela decide o que ela quer fazer. Você vai acabar dando para a Cristina, porque isso é para valer pela... Bom, pessoal, Cristina, eu vou decidir. Você ganhou, pronto, tá certo? Voltar aquela... Valeu pela coragem. Coragem tem que ser recompensada. Tá certo? Ricardo, eu gostaria de dar um alô, posso? Pode, Rapidamente. deve. Ótimo. Então, Regina, para Regina, eu vi o vídeo que você fez
e agora estou te conhecendo e você colocando sobre o teu percurso aí profissional, que multiplicidade, não? E agora minha curiosidade, como é que você veio optar por esse que eu marquei aqui, que eu já entrei aqui? Qual é o nome Saber para cuidar. Saber Saber para cuidar? Peraí, só uma coisa, você não foi aluna da Norma na ECA? Não. Você fez artes plásticas? Eu fiz fotografia na Escola Pan-Americana de Artes, eu fiz IAD, o meu colegial foi IAD, e depois eu fiz a Escola de Comunicações e Artes na USP. Mas que departamento? Eu me formei em biblioteconomia. Biblioteconomia. Duas, só um minutinho. Deixa eu dar um tchau para o povo que está no Facebook, que eu vou encerrar aqui a transmissão no Facebook, tá certo? Tá. Então, que todos... Mas, e aí a sim, gente continua aqui. maravilhoso. Tá bom.